Olá, você sabe a importância de guardar dinheiro para uma emergência? Ou melhor dizendo, ter uma reserva financeira para a emergência? Este é o tema do vídeo de hoje e eu vou dividi-lo em 4 partes. Primeiro, por que é importante ter uma reserva? 2. Qual a característica da reserva? 3. O tamanho, quanto de dinheiro preciso guardar? E quarto, onde guardar e de que forma aplicar. Eu sou Maria Inês Ramos, economista, criadora deste canal Dinheiro Eu Gosto. E gosto mesmo, principalmente quando o assunto é guardar dinheiro com o propósito de ter uma vida com menos susto, com mais tranquilidade e pôr energia para construir um patrimônio. Primeiro, por que é importante ter uma reserva? Imagina você, eu vou contar uma historinha. Imagina você que vai passar um dia fora de casa, num lugar um pouco distante, seja trabalho, seja passeio. O tempo muda de uma forma repentina. Nem os meteorologistas haviam previsto. O que era para ser uma chuva à noite virou uma tempestade no meio da tarde e de grandes proporções. E alagou toda a cidade. E a temperatura despencou. Esta é a nossa historinha. Agora vamos pensar 2 situações. A situação A. Você saiu com pouco dinheiro, praticamente só com o dinheiro da condução, não almoçou direito, está sem guarda-chuva e com uma roupa bem levinha. A situação B. Levou um dinheirinho além daquele da condução, almoçou bem, ainda tem um lanchinho, está com uma capa de chuva bacana e um guarda de chuvas ou uma sombrinha que sempre leva na mochila e está agasalhado. Está na cara que na situação A o sofrimento é garantido, será sofrência pura. Na situação B, você não consegue evitar que a tempestade aconteça, mas passa por ela sem grandes transtornos. Moral da história, é impossível evitar um evento imprevisível e certos acidentes acontecem. O que vai fazer a diferença será como isso vai nos pegar, se estamos preparados ou não. Tem coisas que não tem como evitar e temos que passar por elas. Alguns exemplos: emergência médica, fratura, apendicite, AVC, quebra de dente, perda de emprego, cancelamento de um trabalho ou a não renovação de um contrato de um cliente, uma dificuldade inesperada no próprio negócio. Imagina você que dono de uma loja e a prefeitura vai interditar a sua rua durante um mês. A clientela vai desaparecer. Reparos urgentes na casa ou no carro. Exemplos: a geladeira pifou, o carro quebrou, principalmente para quem é motorista profissional, taxista ou motorista de aplicativo. Se tiver um dinheirinho guardado, a tal reserva de emergência, a situação não será tão cruel e a gente dá conta do recado. Não será preciso entrar no cheque especial, se endividar, pagar juros altos por isso, ficar devendo e estourar o orçamento para os próximos meses e comprometer os sonhos. Segundo, a característica da reserva. São 4 pilares que devem ser respeitados: a liquidez, que é a disponibilidade imediata, o dinheiro para sacar hoje, amanhã. Caso contrário, se ele não tiver liquidez, ele não te tira do sufoco. Renda fixa. O dinheiro depositado não estar sujeito sobre o sobe e desce do mercado financeiro. A rentabilidade, ela precisa ser acima ou igual à inflação, descontados os impostos. E, finalmente, baixo risco. Terceiro, qual é o tamanho da reserva? Vai variar de pessoa para pessoa, mas dá para estimar. Primeiro passo, compute todas as suas despesas fixas. Eu vou chamá-las de despesas carimbadas. Aquela que quando o dinheiro cai na conta, ele parece que tem perninha e já sai correndo na direção delas. Exemplo: aluguel, luz, água, condomínio, alimentação, transporte, escola, pensão de filho. O que de fato é essencial, que não dá para cortar. Não inclua nesse cômputo o supérfluo. Lazer, cerveja, ok? Esses não entram porque eles podem ser cortados numa situação de limite. Exemplo: se você ganha R$4.000 por mês e com 3 você paga todas as despesas essenciais, as despesas carimbadas, como eu falei, então considere os 3, não a sua renda total.
tá certo? A diferença é a parte que pode ser cortada numa situação extrema. Esse exemplo é só para ficar fácil, é um exemplo numérico, mas aí você tem que mentalizar o seu próprio orçamento. A reserva de emergência serve para cobrir os meses difíceis, um período duro que não estava na programação. O tamanho da reserva deve cobrir alguma coisa entre 3 a 12 meses de sufoco, dependendo do seu perfil. No nosso exemplo de despesa fixa de R$3.000, será de 3 meses, 3.000, R$9.000 ou 12 meses, 3 vezes 12, 36. Portanto, a reserva será de 9.000 a 36 meses, de acordo com o seu perfil. Eu vou lhe dar alguns exemplos de perfis para ver qual melhor se encaixa no seu. 3 meses de reserva. Se sua remuneração ela é estável, se você tem fácil empregabilidade, isto é, você consegue facilmente um emprego novo, se você não tem dependentes e se você tem um cônjuge, um companheiro que ganhe igual ou mais que você. Um outro perfil seria uma necessidade de uma reserva de 3 a 6 meses. Aí seria, se a sua remuneração é variável, depende de comissão, depende de bonificação. Se o seu faturamento está sujeito à sazonalidade, Natal, Dia das Mães, verão, volta às aulas, se teria alguma dificuldade de recolocação caso perdesse a posição atual. Mas ainda assim, você consegue fazer alguns bicos para complementar a renda. E um último perfil, eu diria para ter uma reserva de 6 a 12 meses, seria o caso de que se você perder o emprego, a sua recolocação vai ser muito difícil. Se você possui dependentes e se o seu companheiro ou a sua companheira tem uma remuneração mais baixa ou instável. E além disso, se tiver algum problema ou limitação de saúde. A quarta parte do nosso vídeo, onde aplicar esta reserva de emergência. Na ocasião em que eu gravo esse programa, no início de 2020, a inflação anual do Brasil está em torno de 4% ao ano e a taxa básica de juros, a Selic, 4,25% ao ano. É importante destacar que uma recomendação de aplicação ou de investimento ela é válida a cada momento econômico específico. No cenário atual, o juro e a inflação estão em patamar muito baixo. As aplicações de renda fixa que vou sugerir seguem a ordem de facilidade e de simplicidade. Você pode pôr um pouco em cada uma dessas aplicações, seguindo a sua afinidade, facilidade e compor um mix. Recomendo não usar uma só dessas linhas. A poupança, mas vale a pena enfatizar que neste momento ela está perdendo para a inflação. Deixe só um tequinho nela. CDB, CDI, LCA, todas essas aplicações, procure ser com liquidez diária. E Tesouro Direto, esta é minha favorita. E, finalmente, o DI com taxa zero ou muito próxima de administração. Todas essas recomendações são de renda fixa e o banco que lhe atende vai poder oferecer a taxa mais adequada no momento da sua aplicação. A reserva de emergência ela é válida se o recurso estiver disponível para quando você precisar, no montante que você guardou e um pouco maior ainda, que seria o acréscimo dos juros. Exemplo, se uma pessoa tem R$15.000 de reserva de emergência hoje e daqui a 6 meses ela venha precisar, ela tem que ter na conta os 15.000 mais um pouquinho, que seria os juros do período. Aplicações de renda variável que sofrem volatilidade, assim como a inflação, o dólar, elas não são recomendáveis para reserva de emergência, pois pode acontecer que daqui a 6 meses você venha a ter menos do que aqueles 15.000 que você poupou. Importante, seja reservado. Não comente aos 4 cantos que você tem esta reserva de emergência. No dia a dia, esqueça esse dinheiro. Ele serve como um salvador, como um extintor de incêndio que tem que funcionar na hora do imprevisto. Se você ainda não tem essa reserva, comece hoje mesmo a guardar um pouquinho. Quanto vale noites bem dormidas? Comente o programa, faça perguntas, dê um like, ative o sininho e se inscreva no canal. Abraços, até o próximo.